Agora, nós só vamos passar o vídeo da nossa parceira PebMed e logo em seguida já vamos dar início à nossa segunda aula. Bom, pessoal, agora vamos dar início à nossa segunda aula, que é sobre anatomia do joelho e lesões ligamentares, que será ministrada pela doutora Franciele Bernardo, que é médica formada pela Universidade do Estado de Mato Grosso, a Unemat, e atualmente está fazendo residência de ortopedia e traumatologia no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Boa noite, doutora Franciele, seja muito bem-vinda ao nosso evento. Ficamos muito felizes que tenha aceitado o nosso convite e é até um motivo de orgulho para nós, acadêmicos da Unemat, ter você aqui conosco hoje. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Eu agradeço pelo convite, fiquei muito honrada pelo convite e orgulhosa por essa iniciativa de vocês. Eu sou filha da Unemat, primeira turma, inclusive Ivana, que também foi convidada da minha turma, Lucas, que vai apresentar a aula também, são meus colegas, e esse é um grande exemplo das atitudes que a gente realmente tem para colaborar tanto com os colegas, quanto para a formação de vocês e para crescimento pessoal. São oportunidades muito importantes de poder crescer na profissão e até pessoal, todo esse ambiente acadêmico. Então, eu já agradeço novamente pelo convite e fiquei muito honrada em participar dessa aula de vocês. Nós que temos que agradecer. Se você quiser já compartilhar a sua tela, fica à vontade. Certo. Certo? Sim. Eu vou fechar o microfone e você já pode iniciar. Então, tá ok. Então, boa noite a todos. Agradeço mais uma vez o convite. Hoje, como segunda aula do dia, nós vamos falar um pouco sobre a anatomia do joelho e as principais lesões ligamentares. Já de prontidão, eu gostaria de falar aqui a anatomia do joelho, vocês já devem ter um conhecimento prévio. É uma anatomia muito complexa, é uma das nossas articulações com maiores componentes, com muitos componentes, inclusive. Então, hoje, para tornar a aula mais sucinta, eu acabei escolhendo falar mais sobre anatomia aplicada. Nós vamos falar um pouco sobre anatomia geral, mas como a gente vai participar também de uma discussão em relação às lesões ligamentares, eu separei as principais lesões para a gente falar sobre anatomia aplicada. Só lembrando um pouquinho, eu sei que vocês já estão com o cronograma de aula, falando um pouquinho sobre a ortopedia em geral, lembrar que a biologia óssea nos coloca, através dessa citação de Geertsen, que é um grande estudioso e prático da ortopedia, o osso é uma planta com raízes nos tecidos moles, e quando sua vascularização é danificada, não exige técnica de um marceneiro, mas o cuidado e entendimento de um jardineiro. Então, a gente tem que lembrar que o osso é uma estrutura, sim, grande resistência, mas nós temos estruturas nobres que fazem toda a nutrição desse osso e que participa de todas as funções osteomusculares, lembrando que o osso tem função mecânica, metabólica e hematopoética. Falando do joelho em geral, ele compreende 3 articulações separadas. 2 articulações que compreendem a articulação femorotibial medial e a lateral, e a articulação patelofemoral. São 3 compartimentos, medial, lateral e o patelofemoral, e nós vamos trabalhar aqui hoje todos os componentes de uma forma resumida, sabendo que nós temos 3 camadas, tanto mediais quanto laterais, que compreendem todas as estruturas musculares, a vascularização e inervação.
lembrar de uma coisa muito importante para o joelho, que a cápsula circunda toda a articulação, mas nem todos os componentes são sinoviais. O revestimento sinovial, por exemplo, reveste os ligamentos cruzados, que são intraarticulares, porém eles são extrasinoviais. Durante a aula nós vamos falar mais sobre isso. Em relação à cinemática do joelho, é já estrutural de uma articulação instável. Então, para estabilizar essa articulação, nós temos os componentes tanto estáticos como os dinâmicos. Esses estabilizadores participam tanto a parte ligamentar quanto a musculatura. Não é uma articulação simples, ou seja, ela compreende mais de 2 graus de movimento, compreende 6. A extensão e flexão, rotação medial e lateral, vario-valgo, a translação tanto anterior e posterior quanto a medial e lateral, e a compressão e distração. Vamos dividir agora, em relação aos componentes, falando sobre os ossos primeiramente. A patela, que é o nosso maior osso sesamoide, ou seja, acessório, com uma estrutura oval, porém assimétrica. Essa estrutura, ela é envolta por fibras, que são compostas em todos os eixos, compreendendo o tendão quadríceps, o ligamento patelar, os nossos retináculos e o ligamento patelo-femoral medial. O suprimento arterial, ele é composto por uma trama anastomosa em forma de anel e é originado pelas artérias geniculares, tanto medial quanto lateral, que são ramos da artéria poplítea, sendo que a principal irrigação da patela, ela encontra-se no polo inferior. Em relação à parte óssea, além da patela, nós temos o fêmur distal, a parte distal do fêmur, e a parte proximal da tíbia. O fêmur distal, em relação às estruturas ósseas, a gente divide para a questão didática em côndilo femoral lateral e medial. Nós temos que considerar que o côndilo femoral lateral, ele é maior em todas as dimensões. É importante saber essa questão anatômica, tanto para a biomecânica, quanto para a fisiologia, e principalmente no futuro para estudar as patologias e seus tratamentos. Saber que o côndilo femoral medial, ele é menor, porém ele possui um maior contato articular com a tíbia. Isso vai refletir em vários tipos de acometimento. Por exemplo, ele é mais suscetível à artrose medial, ao colapso e às deformidades em varo. Em relação à tíbia proximal, a tíbia proximal, ela tem o componente tanto articular como ósseo, a parte cartilaginosa como óssea, e nós colocamos como nomenclatura também para facilitar, como platô tibial. Ela principalmente formada pela substância esponjosa óssea, e aqui para articulação é importante separar a faceta medial e lateral. A faceta medial é um componente côncavo, e a faceta lateral é um componente convexo. Na próxima imagem a gente vai entender melhor. E lembrar que a tuberosidade anterior da tíbia se encontra a mais ou menos 3 centímetros da linha articular. Então, aqui, para a gente entender aqui, no platô medial, nós temos um componente côncavo, que é aqui representado pela linha contínua. E no platô lateral, nós temos representado aqui pela linha pontilhada o formato convexo. Isso vai interferir diretamente nos tipos de movimento que nós vamos ter na articulação. Além dos componentes ósseos, nós temos outros relacionados à estrutura e à biomecânica, e além da parte de sustentação, nós temos que lembrar de todas as outras funções do joelho. Em segundo lugar, em relação a tanto a importância articular quanto a importância didática de estruturas nobres, em saber quais são, a gente vai falar sobre os meniscos.
Os meniscos são discos de fibrocartilagem que são interpostos entre a articulação femorotibial e os côndilos do fêmur, a faceta articular superior da tíbia. Eles são mais espessos na periferia e vão se afilando em relação ao centro. Isso é importante saber para fazer um manejo correto, tanto nos tratamentos cirúrgicos quanto nos tratamentos conservador, relacionados aos defeitos articulares. O menisco medial, ele é em forma de C, menos móvel, e o menisco lateral, ele tem uma forma mais circular e mais móvel. Isso vai refletir para a gente em possibilidades de terem maior ou menor lesão. O suprimento vascular do menisco é um suprimento que, para tanto nível acadêmico, quanto já de residência, e na parte principalmente profissional, ele tem que estar muito medular em relação às estruturas. Por quê? O suprimento, ele é realizado pelo plexo perimeniscal, são várias artérias perfurantes que vão fazer esse suprimento, mas é importante lembrar que é uma zona com uma vascularização muito pobre. Nós dividimos em zona vermelha, ou vermelha-vermelha, zona vermelha branca e zona branca-branca. Por quê? Aqui por essa imagem, a gente consegue visualizar que, como são perfurantes, esses vasos, eles se concentram mais na periferia. Então, uma lesão que é ocasionada na periferia do menisco tem maior potencial de cicatrização, a zona vermelha. E a zona vermelha compreende até 3 milímetros da junção capsular. A zona vermelha branca, já com um pouco menos de vascularização, também tem, então, potencial de cicatrização menor, ela compreende até os 5 centímetros da junção capsular após a zona vermelha. E a zona branca, após 5 milímetros dessa junção, ela é uma zona praticamente avascular. Então, lesões que são ocasionadas na zona branca ou branca-branca são lesões praticamente irreversíveis. Só que eu não posso dizer que não chega nutrição nesse local, porque a nutrição ela não é exclusiva pelo plexo. 2/3 da nutrição relacionada ao menisco, ela é feita através da sinóvia. Então, através do líquido, a gente também tem uma nutrição e oxigenação do tecido, mas a principal parte é realmente pelo plexo vascular. Em relação às estruturas ligamentares, são várias, e eu deixei aqui, de forma bem resumida, falando sobre a divisão em extra e intra-articular. Existem várias formas de estudar os ligamentos do joelho. Você pode estudar de maneira aplicada em relação aos acessos cirúrgicos, você pode estudar de forma aplicada as lesões, ou o nível anatômico, você vai estudar, geralmente, cada camada do joelho, medial lateral, quais são os ligamentos. Mas para tornar de forma mais didática, mais proveitoso hoje para a gente, vou dividir em extra e intracapsular e vamos falar as principais lesões do ligamento cruzado anterior e posterior. Lembrando que os extraarticulares compreendem o ligamento patelar, ligamento colateral fibular, o colateral tibial, o poplíteo oblíquo e o poplíteo arqueado. Os intraarticulares são cruzado anterior, cruzado posterior e os meniscos. Nós temos inúmeros outros ligamentos, mas a aula ficaria bastante extensa, então vamos nos concentrar aqui. Em relação às lesões do ligamento cruzado anterior e posterior. Ligamento cruzado anterior. Ligamento cruzado anterior, a gente tem que saber, em relação à inserção, algumas peculiaridades. Na inserção femoral, a gente tem que lembrar que ele é inserido na superfície póstero-medial do côndilo lateral. Para quem tem interesse em atuar na área ortopédica, isso é muito importante no seu dia a dia, para fazer os testes de exame físico, para fazer o tratamento cirúrgico
e, claro, cobrado nas provas, tanto prova de título quanto prova para ingresso nas residências, são questões que sempre caem. A inserção tibial, ela é medial à inserção do corno anterior do menisco lateral, anterior à espinha da tíbia. A inserção maior, ela é feita na tíbia em relação ao fêmur. Comparativamente, nós temos de 31 a 35 milímetros de comprimento e aproximadamente 31,3 milímetros quadrados na área de secção do LCA. Em relação à vascularização, o principal ramo é da genicular média, que é ramo da poplítea, e lembrar que nessa vascularização da gordura retropatelar, gordura de Hoffa, e as inserções ósseas, que tem aqui descrito como pouca importância em relação ao que a gente está falando só sobre a vascularização aqui, em questão de componentes, óbvio, não que essas inserções não são importantes. Em relação ao nervo, a gente vai ter a inervação como um nervo articular posterior, que é ramo do tibial. Lembrando que aqui nessa região nós temos os mecanorreceptores, que vão auxiliar na função proprioceptiva do equilíbrio. E estrutura extrasinovial, lembrar que o LCA, ele é intraarticular extrasinovial. E, portanto, ele é cercado de sinóvia. Cercado de sinóvia, mas extra, né? Em relação à biomecânica, o LCA é um restritor primário do deslocamento anterior da tíbia. 85% da resistência na gaveta com o joelho a 90 graus de flexão, ela é responsabilidade do LCA, sendo ainda um restritor secundário de rotação e o eixo vário-valgo em extensão. Assim, essa aula é uma aula bem pesada em relação a conceitos, então é bem importante vocês fazerem uma revisão de anatomia e de exame físico para saber um pouco mais sobre os ligamentos e as suas lesões. Mas para a gente ter uma noção aqui, a gente vai conseguir, pelo menos, captar o básico em relação a essas lesões. Existe um método mnemônico para gravar em relação a qual banda é tensa em qual movimento. Existem duas bandas no ligamento cruzado anterior, a banda anteromedial e a banda posterolateral. O método mnemônico é realmente a ordem dessas bandas. Então, a gente tem ampla como método. A banda anteromedial, ela é tensa em flexão durante o exame físico. E a banda posterolateral, ela oferece resistência na extensão. A banda posterolateral é a principal resistência na hiperextensão, oferecendo uma menor tensão a 30 a 40 graus no exame físico. Qual é o quadro típico de um paciente que tem uma lesão do LCA? O paciente que sofreu um trauma esportivo, geralmente um paciente jovem, um adulto jovem, que sofreu uma desaceleração, um pulo ou uma parada brusca. Esse paciente vai referir que escutou um estalido e não conseguiu prosseguir com a atividade, não conseguiu mais andar. Ele pode já de imediato começar a desenvolver um quadro de hemartrose. Talvez essa hemartrose só vá ser significativa horas depois, mas ela pode ser inicial. Então, o paciente vai vir referindo que teve essa lesão com ou sem contato no trauma, ou seja, ele pode ter tido um outro tipo de trauma associado, né, trauma direto. A sensação de hiperextensão, geralmente eles falam que o joelho saiu do lugar, que está associado a um estalido, não conseguiu mesmo continuar a atividade, né, interrupção da atividade, um derrame precoce, e a gente vai conseguir fazer uma punção dessa hemartrose na avaliação. Esse conjunto de fatores, esse quadro típico, ele realmente está relacionado à lesão do LCA em mais de 70% dos casos nesse tipo de quadro.
O mecanismo de lesão. O mecanismo de lesão do LCA, geralmente uma lesão indireta, sem contato, em desaceleração, pulando ou em cutting, acontece mais no público feminino em relação ao masculino, com a diferença leve, e ele pode acontecer em abdução com flexão e rotação interna do fêmur sobre a tíbia, que é o mais comum, ou a adução com flexão e rotação externa do fêmur sobre a tíbia. Está associado, em geral, com a hiperextensão do joelho, quando a lesão é isolada do LCA, e os pacientes vêm ainda, até com a queixa, você já consegue associar um trauma anteroposterior, então, é como se tivesse sido oferecido um anteparo na lesão. Só para a gente associar um outro tipo de trauma, né? Então, geralmente futebol americano, os pacientes chegam bastante com esse tipo de queixa depois de um trauma direto, um impacto lateral, relacionado ainda à abdução e valgo desse membro, que foi geralmente ainda fletido e submetido a uma rotação. Esse paciente pode ter associado outros tipos de lesões, e a gente tem aqui denominada a tríade infeliz de O'Donoghue, que é associada à lesão do LCM e do menisco medial junto à lesão do cruzado anterior, do LCA. Em relação ao exame físico da lesão do LCA, são vários testes que a gente pode realizar para poder fazer esse diagnóstico, mas todos eles sofrem alguns tipos de alterações depois do quadro de hemartrose já instalado. Então, se tiver como examinar antes da hemartrose, é um quadro muito mais fácil de ser diagnosticado. Aqui os principais exames são os testes de Lachman e o pivot shift. O teste de Lachman é o mais sensível, cerca de 95% em relação à sensibilidade. A translação de mais de 5 milímetros anterior se comparada ao lado normal. Então, quando você vai fazer o exame do paciente em relação à lesão, você tem que examinar bilateral. Não vai examinar só o lado que tem queixa. O teste de Lachman, ele é realizado aqui na figura, a gente tem ilustração. O paciente vai estar em decúbito dorsal, cerca de 20 a 30 graus de flexão do joelho, e esse paciente vai ser submetido a uma leve rotação externa da perna, e o examinador vai colocar uma mão apoiada na região posterior da perna, colocando o polegar aqui na tuberosidade anterior da tíbia, e a outra mão vai estar aqui na coxa do paciente para fazer a avaliação. É importante que o polegar esteja bem posicionado. E aqui vai ser feita uma anteriorização da perna do paciente. Quando esse movimento ele é realizado e o paciente tem o LCA intacto, a gente vai ter um impedimento da subluxação, da translação anterior da tíbia em relação ao fêmur. No caso de lesão, a gente vai ter a sensação de que a perna está sendo transladada no sentido de posterior para anterior. E o outro teste é o pivot shift, que requer um paciente relaxado, ou seja, se o paciente estiver com dor, com membro edemaciado, quadro de hemartrose, a gente pode ter alterações e o diagnóstico não ser tão fidedigno. Então, ele é mais sensível nos casos de avaliação de um quadro crônico ou um paciente que esteja anestesiado, né? Aqui, o teste do pivot shift ilustrado, o paciente também vai estar em decúbito dorsal, realizado com o joelho em extensão, e o examinador vai realizar uma força em valgo e rotação interna da tíbia. À medida que o joelho vai sendo fletido entre 30 e 50 graus, vai observar que existe um ressalto aqui da tíbia em relação ao fêmur, da mesma forma da flexão para a extensão. E, nesse caso, a gente vai ter uma subluxação anterior da tíbia. Em relação ainda ao exame físico, nós temos o teste da gaveta anterior,
que é difícil na fase aguda justamente pelas condições de partes moles e a hemartrose, que vão conferir uma contratura dos isquios tibiais e podem dar um falso negativo, e pela dor do paciente que não colabora muito com o exame nesse caso. O joelho bloqueado por conta da hemartrose pode confundir com lesão do menisco em alça de Belt. Aqui eu coloquei, até por curiosidade, o uso do CATEMIL, que é uma medida por artrômetro da anteriorização manual da tíbia. Vai ser feito comparativo, né, os dois membros, e ele vai ser positivo quando eu tiver uma diferença de 3 milímetros em relação aos dois joelhos. Se a diferença for menor, a gente não vai ter a lesão, e a diferença maior, lesão do LCA, provável. Em relação aos exames complementares, os exames de imagem, nós vamos realizar um screen com raio-x, sempre no mínimo 2 incidências, AP e perfil, e o AP com estresse. A gente pode encontrar associada a fratura da eminência tibial e a fratura de século, que é a fratura avulsão da cápsula lateral, que é uma avulsão mesmo, um arrancamento do rebordo lateral da tíbia, como está aqui exemplificado, que é patognomônico da lesão de LCA. A ressonância é o exame mais útil para avaliar as lesões associadas, né, porque, em geral, a gente não vai ter uma lesão isolada do LCA. Tem uma acurácia de 70% a 100%, e em estudos mais recentes colocam até de 95% a 100%. Avaliação plano ortogonal para conseguir pelo menos 15 graus de rotação externa. A contusão óssea, ela está presente em 80% dos casos por conta do trauma, tanto o côndilo lateral quanto o platô, e as lesões meniscais estão associadas em 50% a 70% dos casos. Em relação ao trauma agudo, em geral, a gente tem a lesão do menisco lateral. E já num quadro crônico, menisco medial. Lesão osteocondral presente entre 21% a 31% dos casos. Os fatores predisponentes para a lesão do LCA, nós temos como principal fator o fato do paciente ser do sexo feminino, movimento corporal do paciente em relação à atividade física, a força muscular desse paciente, habilidade geralmente relacionada ao próprio fortalecimento muscular do membro, a laxidão ligamentar relacionada ainda à carga hormonal, sexo feminino, e o tamanho aqui do note, que a gente vai fazer a avaliação por conta da predisposição em relação a ser lesado, no caso do intervalo ser maior do que a medida esperada. O tamanho do intercôndilo, né? O risco aumentado para estenose intercondilar, normal de 0,2, mais ou menos 0,04. Mais estreito em mulheres, o que predispõe a mulher a ter mais lesão, né? E aumenta a incidência de ruptura de LCA em paciente que esse índice tem um desvio padrão. Índice de desvio padrão abaixo da média. Em relação ao tratamento das lesões de LCA, o tratamento conservador, ele é adotado nos casos em que o paciente tem uma baixa demanda fisiológica, uma baixa atividade física, tem poucos sintomas. Você vai propor a esse paciente uma mudança de estilo de vida, se ele estiver disposto, e fazer principalmente um reforço muscular precoce para compensar essa lesão. O brace, que é um imobilizador não engessado, é um uso controverso, já que a maioria dos estudos coloca que, por ele não reduzir a incidência de novas lesões, ele não faria tanta diferença no tratamento. Mas, basicamente, de método mnemônico aqui, a gente já consegue estabelecer que eu preciso proteger de novas lesões. Eu tenho que realizar o repouso da articulação, gelo, compressão e manter o membro elevado. O tratamento cirúrgico. Os principais fatores relacionados à necessidade do procedimento são relacionados à demanda fisiológica, um paciente jovem que tem uma maior demanda, por isso,
avaliar a quantidade de atividade física prévia à lesão e a instabilidade anterior em relação ao exame físico, ao exame com o artrômetro, para saber o grau de lesão. O tratamento cirúrgico, ele tem que ser bem ponderado. O reparo agudo já foi muito discutido na literatura, e hoje em dia a gente tem alguns estudiosos que consideram as técnicas bem discutíveis por conta de o reparo com reinserção da avulsão pode ser feito com material parafuso, ponto transósseo, e pode haver uma frouxidão residual de 50% a 90% dos casos. Esse como reparo. E falando da reconstrução, a gente tem vários estudos e até na literatura que seria uma escolha ruim por conta do maior risco de artrofibrose, já reconstruir esse ligamento na fase aguda. As reconstruções extraarticulares. No início, a reconstrução era colocada como causa de muita rigidez articular, mas a gente teve um desenvolvimento de novas técnicas para esse tipo de reparo. A maioria cria uma banda restritora que liga o côndilo lateral femoral ao tubérculo de Jerdie, a tíbia, e utiliza o trato iliotibial para reconstrução. A técnica extraarticular sozinha tem altos índices de falha, então, atualmente usa-se em conjunto com as técnicas intraarticulares e instabilidades graves. Aqui a gente tem ilustrado algumas técnicas que podem ser descritas em relação ao uso do enxerto. O enxerto autólogo, ele pode perder a força em torno de 50% após a implantação. Então, a gente tem que considerar bastante o tipo de enxerto, o tipo de paciente que vai ser submetido a esse tipo de procedimento. O enxerto do ligamento patelar, a gente tem aqui uma força aproximada de 2.300 newtons. Ele é bom porque tem plug ósseo e é o mais forte dos ligamentos que a gente pode utilizar, porém ele tem uma maior morbidade do local doador. Então, a gente vai ter que avaliar o risco-benefício de utilizar esse tipo de enxerto. Os tendões flexores, 45% da força do LCA, sendo responsável aqui pelo grácil, e o semitendino 75%. Ele tem uma força maior, justamente aqui pela composição, porém ele tem que ser avaliado se o paciente tem condições de fazer a doação desse tendão. Tem uma menor morbidade, é mais fácil de fazer e se aproxima do mecanismo das bandas fisiológicas. O tendão quadricipital, ele é muito utilizado para revisões ou para múltiplas lesões ligamentares, no caso em que a gente tem que usar múltiplos tipos de enxerto, inclusive. E a gente ainda tem a opção do ligamento sintético e o aloenxerto 4 fases. A gente coloca aqui que é importante saber das fases de necrose, revascularização, a proliferação celular e o remodelamento. Sendo que nesse caso a gente vai completar todas as fases, a gente tem um restabelecimento de 30% a 40% da força original. Os túneis de implantação aqui do enxerto, tanto o femoral quanto o tibial. Se o túnel femoral for mais anterior, a gente vai considerar um joelho tenso em flexão e frouxo em extensão, igual à banda anterior. Então, eu tenho um aumento da distância entre os túneis quando o joelho está fletido, ou seja, esse paciente perde flexão. Se o túnel for mais posterior, ele vai ficar frouxo na flexão e tenso na extensão, refletindo aí a banda posterior. Ele deve tensionar o enxerto com o joelho em extensão e vai se comportar de forma mais semelhante ao tendão original. Ele diminui o impacto com o teto sulco intercondilar e atualmente, ao invés de se colocar no ponto isométrico, a tendência é realmente fazer o túnel um pouco mais posterior. Em relação ao túnel tibial, os
centro do túnel de 10 a 11 milímetros em frente à borda anterior da inserção do LCP, com angulação de 75 graus na horizontal. São feitos 2 túneis tibiais quando o objetivo é ter melhores resultados, né? A tensão mais ou menos de 90 newtons, varia de acordo com o enxerto, né? Patelar, a gente consegue sim esse tipo de força. E para quem já participou do preparo desse tipo de enxerto, sabe como é importante realizar um bom preparo, realmente limpar esse enxerto. Porque se o tendão não for bem limpo, se esse enxerto não estiver bem preparado, ele pode perder até 30% da força. A fixação pode ser feita tanto com parafuso de interferência, quanto poste ou bottom. A reabilitação. A reabilitação, ela objetiva mesmo o ganho do arco de movimento e de força, protegendo o enxerto. Algum grau de estresse no enxerto, ele é desejado para conferir a remodelação e a cicatrização. Então, assim, a gente precisa fazer com que esse paciente realize uma fisioterapia adequada, que ele consiga o arco de movimento, ganhando extensão, prevenindo a contratura e inflexão. A gente inicia com carga parcial, com apoio, né, de muletas, imediatamente após a cirurgia. Isso depende muito da rotina do serviço, de quem esteve durante o procedimento, se soube se teve intercorrência ou não. Correndo tudo conforme esperado, a gente mantém a carga protegida com muletas por volta de 3 a 4 semanas e esse paciente pode utilizar ainda o brace em extensão. O retorno às atividades, quando a força da coxa estiver pelo menos de 80% em relação ao que era antes, e aos esportes somente após os 6 meses aproximados. As complicações possíveis, esse paciente geralmente vai reclamar de uma dor anterior persistente, é a queixa mais comum, está relacionada à atrofia do quadríceps e a contratura e inflexão, se esse paciente não fez a fisioterapia adequada, a perda de ADM na extensão, e aí a gente tem que considerar a técnica operatória, como foi realizada a enxertia, né? A artrofibrose, que é próxima tanto no alto como no halo enxerto. Sempre considerar o risco de infecção, avaliação normal, né, de sinais logísticos, dor, edema, calor, eritema, geralmente acontece após o 5º, 6º dia de cirurgia. E se for necessário fazer o aspirado, ele pode vir com mais de 20 mil leucócitos no caso infeccioso. As falhas mais comum realmente é a falha técnica. Então, assim, não por incompetência do cirurgião, do ortopedista, mas sim, existem vários fatores envolvidos. Mas se essa cirurgia teve complicações referentes a esse tipo de técnica, geralmente ela já vai ser observada de maneira precoce. E se essa complicação for depois de 1 ano, pode-se considerar uma nova ruptura aí do ligamento. Aí aqui agora nós vamos falar sobre o ligamento cruzado anterior. Diferente do LCA, em alguns pontos, a gente considerar aqui os 3 componentes, a banda anterolateral, a posteromedial e os ligamentos meniscos femorais. A banda anterolateral ela é mais tensa em flexão e ela corresponde a uma resistência 150% a mais que a banda posteromedial. E ainda por cima ela é maior em comprimento. A banda posteromedial então é menor e é tensa em extensão. Aproximadamente um comprimento de 38 milímetros, sendo mais longo que o LCA então, e ele confere uma força maior em relação ao LCA, de 1 a 2 vezes. E tem a mesma vascularização, o mesmo potencial de cicatrização que o LCA. Em relação à inserção, no fêmur, na parte posterior da face lateral do côndilo medial, é um semicírculo amplo, com a largura média de 32 milímetros. A inserção na tíbia é aqui ilustrada. A depressão
por baixo e atrás da área interarticular da tíbia, com uma tira que se funde com o corno posterior do menisco lateral, sendo mais ou menos 1 centímetro abaixo da superfície articular medial. Ele cresce em relação à tíbia para o fêmur, sendo que no fêmur é 50% maior que o LCA e na tíbia é 20% maior. Aqui bem ilustrado em relação a onde é a inserção do LCP. Em relação à biomecânica, o feixe anterolateral, ele confere maior resistência à carga máxima em relação ao feixe posterior-medial e os ligamentos menisco-femorais. A força máxima semelhante ao LCA para a ruptura, e ele tem uma orientação mais vertical em relação ao LCA. O LCA é um pouco mais horizontal, no plano frontal. Tem o eixo que a gente vai avaliar aqui, que vai ocorrer a rotação do joelho e a rotação medial do fêmur no final da extensão. No plano sagital, a gente tem uma angulação anterior de 30 a 45 graus. Em relação ainda à biomecânica, ele oferece a resistência de 89% em relação à translação posterior da tíbia e, após a lesão do LCA, ele vai oferecer uma resistência ainda à hiperextensão. Na ausência do LCP, o LCM superficial é responsável por diminuir a translação posterior, sendo que a principal função é manter a pressão entre o fêmur e a tíbia. O mecanismo de lesão do LCP. Lembrando que as lesões isoladas também são raras. Esse paciente geralmente vai referir uma queda sobre o joelho fletido, com trauma direto, por exemplo, contra o painel do carro, com a perna conferindo uma flexão em relação ao fêmur. É comum lesões associadas aos compartimentos lateral e medial, sendo mais comum ao lateral, e as lesões associadas são muito comuns. Outros tipos de trauma, né? 60% lesão do canto posterior lateral. O LCP rompe com a hiperextensão maior que 30 graus, e a hiperextensão do joelho maior que 50 graus tem que ser lembrado que pode ainda lesar a artéria poplítea. No exame físico, a gente consegue a avaliação do LCP pelo pivô reverso. A gente tem também a gaveta posterior positiva, não confundir com a gaveta anterior. E a posteriorização passiva da tíbia 90 graus, teste de Godfrey. Avalie a integridade do LCP com quadril e joelho a 90 graus. Positivo se a gente tiver a subluxação posterior da tíbia e um degrau junto ao platô tibial medial. O teste do quadríceps, quando a gente tem a redução da subluxação tibial posterior com a contração. E o dioteste, que é um teste um pouco mais dinâmico, a gente pode rever o exame físico aí, que a gente vai ter a avaliação com a rotação externa da tíbia, avaliando em vários graus de flexão. Então, assim, 30 e 90 graus, se a gente vai ter ou não. Em relação aos exames complementares, o raio-x, a gente vai fazer raio-x, mais uma vez, AP, perfil com estresse, 70 graus de flexão. Positivo se eu tiver um aumento da translação posterior da tíbia, fazendo avaliação aí de maior que 8 milímetros. A ressonância ainda é o método mais confiável e ainda mais confiável em relação ao LCA. E a gente tem as lesões classificadas, né, grau 1, 2 e 3, rotura de número mínimo de fibras, grau 1, num número maior, conferindo já a instabilidade, grau 2, e se eu tenho rotura completa, grau 3. A história natural da lesão, ela pode variar, ela não é tão típica quanto a do LCA. Alguns pacientes vão evoluir com degeneração e pode ainda estar associado com dor, fusão e sensação de estabilidade. A sequência em relação ao acometimento, esse paciente sofrer primeiro uma artrose patelofemoral e depois a artrose tibio-femoral. Em relação à clínica, esse paciente vai ter a dor patelofemoral e
posteriormente a instabilidade. O tratamento conservador, a maioria dos autores recomenda quando a gente tem uma lesão isolada. Grau 1 e 2, quando a gente tem a ruptura das fibras, mas sem ruptura completa, existem relatos de melhora dessa instabilidade após 6 meses. Os critérios para utilizar esse tratamento conservador, então, até o grau 2, até 10 milímetros de translação posterior, ausência de lesão posterolateral e ausência de instabilidade em varo válvulo. A gente vai considerar nesse tratamento o reforço do quadríceps e não fortalecer os isquiotibiais, senão a gente vai potencializar as queixas de um paciente que tem lesão de LCP. Tratamento cirúrgico, quais são as indicações? Quando eu tenho uma instabilidade associada à lesão meniscal que é reparável, uma falha do tratamento conservador, a instabilidade grau 3, uma frouxidão combinada do LCP com canto posterolateral ou medial, ou se eu tenho ainda a combinação da lesão do LCP com LCA. A gente vai ainda considerar aqui realizar de 1 a 2 semanas depois da lesão, por conta da diminuição do processo inflamatório e a melhora da mobilidade. A avulsão, geralmente a gente já significa que tem que fazer o reparo cirúrgico. Nos casos de luxação do joelho, que tem uma desinserção do fragmento ósseo na inserção femoral, e ainda considerar na inserção femoral realização do acesso anteromedial e na inserção tibial o acesso posterior. Na reconstrução, em geral, é suficiente fazer a reconstrução da banda anterolateral, que é a principal. Nas lesões do LCP com outras significativas, por exemplo, luxação do joelho, a gente considera realmente o tratamento cirúrgico com reconstrução do LCP. Lembrando que é necessário reparar antes essas estruturas posterolaterais, caso contrário, o índice de falha aumenta bastante. E na lesão grau 3, a gente já tem indicação de reconstrução. O uso do enxerto pode ser feito do tendão patelar ou alo enxerto, tendão calcâneo. Mais uma vez, em relação à anatomia cirúrgica, a inserção femoral é mais próxima do eixo de rotação do joelho, e as variações no enxerto femoral têm uma maior repercussão na isometria da biomecânica desse paciente. É difícil reproduzir a função e o posicionamento isométrico em relação ao que era anterior do paciente. O túnel femoral anterior tem que ser anterior à impressão femoral, e a tensão do enxerto tem que estar próxima a 90 graus de flexão do joelho. Na extensão completa, pode limitar excessivamente essa DM. Qualquer erro de posicionamento deverá ocorrer na direção antero-posterior e não na proximal distal, considerando aí onde a gente vai inserir esse enxerto. O ponto mais isométrico femoral é o teto da fossa intercondilar, com a distância média de 11 milímetros da junção da fossa com o sulco. O pós-operatório. Aqui, o pós-operatório, a gente vai considerar o uso de uma órtese em extensão, a mobilização precoce desse paciente, uma fisioterapia ativa e passiva, 90 graus, e os exercícios para quadríceps, evitando os isquiotibiais novamente, considerando aí o estresse na translação posterior. As complicações mais comuns são a limitação de movimento, a perda da ADM, perde-se primeiro, a flexão, que é a mais comum, em torno de 10 a 20 graus. A falha na obtenção da estabilidade, pode acontecer ainda a neuropraxia, por isso, hoje em dia, vários estudos já têm questionado o uso do garrote, do SMART, e é considerada aí a importância em retirar o garrote no tempo adequado. O risco de lesão do nervo tibial quando é feita a confecção do túnel na tíbia, e a lesão da íntima da poplite e o risco de trombose. Então, resumindo aqui em relação às lesões do ligamento cruzado posterior, a gente tem uma incidência de 2 a 3% das lesões isoladas,
Um trauma direto sobre o joelho fletido, uma queda sobre o joelho com pé em equino. O raio-x com estresse posterior maior que 8 milímetros é indicativo da lesão do LCP. E em 30 graus de hiperextensão, a gente rompe primeiro o LCA e acima de 50 graus, lembrar sempre da lesão da artéria poplítea. 60% está associada à lesão do canto posterolateral. É uma evolução controversa, porém aumenta em 40% a pressão da patela e 20% a pressão do platô medial, sendo que evolui primeiro com artrose fêmuro-patelar e depois tíbio femoral. No tratamento, lesões incompletas ou completas com desvio menor que 10 milímetros, indicado tratamento conservador, caso não tenha uma outra indicação absoluta de cirúrgico. E se estiver instável, sintomático, a gente pode reconstruir esse ligamento se tiver lesão associada, ou são essa. O fecho único reparar a banda anterolateral, que deve ser tensa a 90 graus, e se fecho duplo, a banda posteromedial tem que estar tensa a 30 graus. E a principal complicação é a perda da flexão em torno de 10 a 20 graus. Bom, pessoal, eu espero que a gente tenha outras oportunidades para falar sobre anatomia do joelho, porque são muitos os acometimentos, a anatomia é bem complexa, mas a gente está disponível aí para novas discussões. Eu agradeço o convite mais uma vez. Nós que temos que agradecer, doutora Franciele, sua aula foi ótima, né, abordando desde anatomia, exame físico, que ajuda no diagnóstico, tratamento, e até mesmo as complicações, ali até no pós-operatório, foi bem completa, a gente está bem feliz com a sua aula. Deixa eu ver se tem algumas dúvidas aqui no chat. A gente não tem dúvidas, acho que todo mundo deu para entender bem, porque a sua aula foi bem completa, e nós só temos a agradecer por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco hoje. Muito obrigada, em nome da LAC eu agradeço. Eu que agradeço. Bom, pessoal, depois dessas duas aulas bem completas, bem didáticas, que deu para entender bastante sobre a importância da anatomia, agora a gente vai realizar o sorteio do nosso parceiro PebMed, que ofereceu um acesso semestral ao Whitebook. Eu vou projetar aqui a tela. Bom, para a pessoa ganhar, né, o ganhador teve que cumprir algumas regras. A nossa organização vai estar checando isso. Tinha que estar inscrito no nosso simpósio, ter curtido a imagem, seguir a PebMed e comentar aqui. Vamos lá, então, estou carregando. Pronto, agora vamos ver quem vai ser o sortudo da noite. Pablo Martins. Parabéns, Pablo. Você ganhou um acesso semestral no Whitebook. Nós vamos estar entrando em contato com você. E deixa eu só ver se o pessoal mandou, se você cumpriu tudinho as regras. Bom, nós vamos estar checando. Se você cumpriu todas as regras, parabéns. E se não cumpriu, amanhã a gente vai sortear um novo ganhador. No mais foi isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos aqui conosco hoje. Amanhã contamos com a presença de vocês. Teremos uma aula sobre anatomia do quadril, às 19h30, com o Dr. Lucas. E acabaram de me checar aqui, o Pablo fez todas as regras, seguiu todas as regras. Então, ele é o ganhador da noite. Até mais, pessoal!